Olá pessoal, um prazer estar com vocês em mais um programa Construir e Reformar. Estou aqui com a minha amiga Úrsula. Tudo bem, Úrsula? Tudo bem, e você, Alexandre? Que prazer estar em mais um episódio incrível. Fica ligadinho e não perde nada. E olha lá, no nosso quadro de hoje, o outro lado da engenharia, a gente vai conhecer uma história fascinante. Sim. Ele é um empresário muito conhecido no ramo da construção civil, empresário de sucesso, mas ele foi jogador da Seleção Brasileira de Futsal. Que história incrível. Conta mais um pouquinho. Ele foi goleiro, jogou com os grandes craques e agora ele está aí no ramo da construção. Vamos conversar com ele? Agora. Vamos Então lá. beleza, vamos lá. Tudo bem, Ângelo? Tudo bom, Alexandre? Beleza, tudo bem. Tudo bem, Tudo seja bom, bem-vindo. Ô, Ângelo, então conta pra gente aí, como é que é essa história de se aventurar no ramo da construção civil? Então, Alexandre, minha vida é feita de desafios. Depois de 12 anos no esporte, eu precisava de algum desafio novo. E aí encerrei minha atividade no esporte e fui buscar alternativas. Uma alternativa foi no mercado financeiro e nesse meio tempo, quando eu estava fazendo a minha conclusão de curso de administração, apareceu a oportunidade de produção de fibra de polipropileno. Caramba, hein? E aí que veio a legal. oportunidade de entrar nesse ramo da construção civil. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai ter o outro quadro, que o pessoal já conhece, que é o Construir e Reformar na Prática, né? E a gente vai mostrar, né, a execução desse produto aí, hein? Você topa fazer isso com a gente? Claro, Tá vamos lá. incrível. Olha lá, ó. Aqui, esse material, fibra de polipropileno, né? Como é que as pessoas vão saber o que é isso, Como né? que funciona? Então olha aqui, ó. Aqui é uma manta, não é isso? Isso aí, Uma exatamente. manta. E a fibra tá aqui, ó, o material fibroso aqui, Úrsula, né? Então, ó lá, ó. Incrível. Então é um material fibroso, né? Composto aí de fibras, mas é uma manta aí. Quanto tem de espessura essa manta aqui, Ângelo? Essa tem 10 milímetros. 10 milímetros, né? Exatamente. Ela tem de 5, tem de 10 5, milímetros, 10. Em outros produtos nós temos de 20, 40 né? milímetros. Perfeito. E pra que é essa manta? Explica pra gente. Então, vamos lá. Eu também não conhecia nada de fibra de polipropileno. Então, eu passei um ano inteiro estudando isso para colocar em prática. Fazem 10 anos que tenho essa empresa. Hoje nós temos mantas termoacústicas para atender toda a solução na construção civil. Isolamento de piso, parede, subcobertura, aquele ruído que eu acho que todo mundo está presente, aquele ruído de arrastão de cadeira, salto E agora alto, na pandemia com a criançada em casa, hein? criançada em casa. Então, essa é a solução que a gente veio a propor para o mercado em função dessa demanda. Mas assim, eu acredito que para você desenvolver esse produto, conta pra gente. Você teve algum problema de barulho? Alguém te incomodou e você falou, eu preciso de uma solução. Inspirou ele. Inspirou. Mas é isso, eu busco justamente nos problemas achar a solução. Eu, na minha vida, eu tenho a felicidade de buscar sempre o que me dá mais prazer. E sustentável. E isso é sustentável, sem dúvida. A gente produz isso, é um material reciclável e reciclado. Então está tudo dentro da questão sustentável. Então foi isso que me fascinou também e por isso que hoje nós fizemos 10 anos e essa felicidade de oportunizar essa solução para o mercado. Agora, Úrsula, isso a gente vai ver na prática lá no canteiro. Agora, esse quadro é o outro lado da engenharia. Por quê? O Ângelo vai visitar as pessoas, vai nas obras e o pessoal nem reconhece ele. Já faz 10 anos que ele Pois parou de é. jogar, né? O Ângelo envelheceu. E aí, Ângelo, a gente quer saber... O tempo passa. O tempo passa, né? Mas vamos lá, conta pra gente a sua história aí na Seleção Brasileira. Bom, então, Alexandre, diferente do que talvez tenha sido o sonho de muitos meninos, eu comecei por uma atividade física mesmo, para uma diversão. Acredito que eu tenha aproveitado algumas oportunidades que apareceram nesse meio do caminho e eu entendi que aquele era o momento de abraçar essa oportunidade, fazer com que o dia de hoje seja melhor do que o do amanhã. Que legal. Não nasci com uma técnica apurada, então eu fui aquele cara que trabalhou muito. Fui atrás. Fui atrás. Eu queria todo dia ser melhor do que eu fui ontem e essa era a minha regra. Então, Objetivo. isso foi e que me fez chegar na Seleção Brasileira, que é um sonho mesmo de verdade. Sim, claro, defender a nação, né? Vivi toda essa fantasia, Incrível. vivi a fantasia de jogar um Mundial, que é o sonho de todo mundo. Então, te digo que a minha felicidade de ter completado esse ciclo foi fascinante. É isso aí. E você é de Caxias do Sul, é isso? Sou de Caxias do Sul, comecei na Enxuta, que foi um ícone no salão, muito antigo do salão. Então, foi isso que me oportunizou crescer no futsal dentro de uma cidade que já tinha o futsal como aspiração.
E ó, você jogou com os grandes craques, então, Manuel Tobias, Falcão. Pô, vou dizer para vocês, eu sou privilegiado por ter vivido a transição de duas grandes gerações. A geração de Serginho, Bagé, que eram os goleiros quando eu comecei, Danilo, Fininho, Manuel Tobias, Falcão, Vinícius. Então, toda essa Quem foi seu ídolo que você falou assim, agora eu jogo com ele? Quem foi? Então, o que mais me chama a atenção foi que, assim, o início da minha carreira, eu comecei e o goleiro principal era o Bagé. Bem conhecido. E minha última partida foi jogando e o Bagé também no mesmo time. Então, Entendi. isso para mim foi fascinante, porque eu comecei uma história e encerrei ela com uma pessoa que era a identidade dos goleiros no Brasil. E olha, eu vou contar uma curiosidade, né? A gente deve ser da mesma geração, né? 7, 9, não vamos falar muito alto. Fala muito. Eu vou falar a minha. Né, Eu não Úrsula? quero falar o Não ano que eu precisa nasci. falar da Por sua favor. geração. Me ajuda. E aí, assim, você não vai acreditar. Eu conheci o Falcão, eu joguei bola com ele. Óbvio que ele não me conhece. Eu era jogador de várzea. E ele era do bairro que eu morei muitos anos. E chegamos a jogar junto em quadra. Depois ele também se aventurou no campo, na Portuguesa. E eu cheguei a ter o prazer também. Eu falo para todo mundo que eu joguei com ele, mas na verdade foi uma partida ali que eu encontrei, né? Passei perto dele, mas eu tive o prazer também. Mas, sem dúvida, eu acho que tem que falar É um mesmo, gênio, porque né? É um gênio. Eu tive a felicidade de jogar do lado dele na seleção brasileira. E ele foi um outro patamar, levou o futsal a um outro patamar. Ele é muito genial, realmente é totalmente diferenciado. Tudo aquilo que vocês olham na TV, ele é muito mais. Então, assim, incrível. eu digo que a melhor partida que eu tive na minha vida foram os treinamentos do Mundial de 2004. Porque ali eu estava com os 12 melhores jogadores do mundo, tenho certeza disso. Então, aquele treinamento, para mim, era melhor do que qualquer outro jogo. Incrível. Olha, Incrível, né? Alexandre, eu tenho uma pergunta para ele. Claro. Vamos lá. E assim, o nosso programa, gente, é sustentável. Sem dúvida. Né? Porque nós levamos informação. E eu quero perguntar para você, você disse que você é um cara que gosta de desafios, que os desafios, né, te direcionam. E você chegou à seleção brasileira. E depois, na sua carreira, nós temos hoje a história, deixa eu pegar aqui, Olha lá. Vamos lá. da EBIUS. Isso também foi um desafio. Sem dúvida. Como eu falei no início, eu não conhecia nada. Sem mentira. A fibra de polipropileno é uma resina plástica. E plástico, para mim, eram as garrafinhas de refrigerante. A gente Era o pensa eu que é conhecia. isso, né? Exatamente. Então, eu tive que estudar muito, não conhecia nada. Eu comecei do zero e, em cima disso, fui estudando. Quando me apresentaram esse projeto de fibra de polipropileno, eu tinha a minha última conclusão de curso de administração. E eu comentei que eu só tomaria uma decisão depois de 1 ano, que eu precisava estudar muito. Porque, realmente, eu precisava me apaixonar pelo projeto. E hoje eu sou totalmente apaixonado pelo projeto EBIUS. Então, se você tem um desafio, não desista. É isso aí. E eu acredito que o esporte, eu sou formado em administração, mas eu sempre digo, não é a minha única formação. Minha formação, eu venho de uma formação do esporte, de gestão de pessoas, de resiliência. Então, isso para mim me deu Você trouxe para o mercado de trabalho. mercado de trabalho. É isso aí. Hoje, o que o esporte me trouxe contribui muito para aquilo que eu faço hoje. Incrível. Muito bom. E olha, nós temos uma surpresa. Você sabe que a gente sempre tem um sorteio, hoje é especial. Que maravilha. Qual Olha será que essa surpresa, hein? Olha aqui, ó. A gente trouxe uma bola aqui, ó, oficial, ó, Ai, que legal. da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Seleção de É minha, né? Não, o Kevin era goleiro. Vamos ver se ele tá esperto. Ah. Oi, tá esperto, hein? Mesmo depois de 10 É anos, isso aí, hein? ainda tá Tem valendo. reflexo aí. Mas ele falou que jogou, então já joga pra ele. Não, mas vê se ele agarra. não, aí Não já vamos estragar. Não Tá, vamos tá estragar a bom. entrevista, né? E aí tem uma caneta aqui, Ângelo. O Ângelo vai autografar essa bola e quem quiser participar desse sorteio é só se inscrever lá no Instagram e escrever: eu quero ganhar a bola de futsal autografada pelo Ângelo. Ou no perfil da Úrsula, Vamos Úrsula lá. Cardoso, não é isso? Isso aí. Tá passando aí na No tarja Instagram. já. Ou Alexandre Brits. Você se inscrevendo lá e colocando, a gente vai sortear e vai anunciar nas redes sociais. Quem será que vai Olha lá. ganhar? Esse presentaço aí. Super presente. Super personalizado, hein? Gente, Olha lá, o Ângelo caprichando aí. relíquia super especial. É isso aí. Vamos lá.
E aí, deixa eu ver aqui, Ângelo, ó. Olha lá, construir e reformar, Ângelo da Ibius, ó, coisa linda. E essa bola pode ser sua, né? E agora, quero me despedir do Ângelo, mas a gente vai pra obra, viu, Ângelo? Vamos lá. Vamos junto? Lógico, vamos construir e reformar na prática. Vamos ver se é verdade. Não, e tudo você isso. precisa conhecer a nossa repórter incrível, que arrasa muito. Então já vai lá na hashtag no Instagram, coloca lá, Arrasa Fefe! Vamos lá então pra obra, gente. Construir e reformar na prática. Oi, Úrsula. Oi, pessoal. Tudo bem? A gente está aqui numa obra em São Paulo e hoje a gente tem um tema muito interessante que eu tô doida para descobrir. Eu acho que vocês também. Piso acústico. O que é piso acústico? Eu quero saber. O que é piso acústico, Alexandre? Tudo bem? Tudo bem, Fefe? Tudo bem, pessoal? Então, esse termo piso acústico está sendo muito utilizado hoje e é uma técnica simples, que é uma manta que você coloca embaixo do contrapiso, tá? Inclusive, ó, esse tipo de manta aqui, e você faz o contrapiso por cima. Você acredita nisso? A gente consegue fazer por cima. E dá uma redução muito legal. Quer ver? Vou chamar aqui o Ângelo, né? O Ângelo estava com a gente no estúdio aí, já chegou. Olá, oi, Fefe. Tudo bem? Tudo bem, Ângelo? Então, essa manta aqui do Ângelo, que ele trouxe essa tecnologia, a gente tá vendo aqui, ela é de polipropileno, parece ter umas fibras aqui, né? Ó, tá vendo? É material... Material fibroso. A gente pensou nesse produto justamente. O material fibroso nos proporciona um desempenho acústico mais importante. Então é isso. Como o Alexandre falou, é uma atenuação bem importante. Nós falamos hoje uma redução de ruído de impacto na casa de 30 decibéis, o que é uma redução extremamente bem significativa, né? Então, a gente vai ver o ensaio da norma, né? Ah, ótimo. Eu queria saber a diferença. 30 dB, o que é, qual que é a... Esse 30 dB é de ruído de impacto, né? Pra você ter uma ideia, 80 dB dá pra ouvir tudo, né? A norma é muito branda, né? Então nós temos assim, os 80 dB tu tem a percepção de todo o ruído. E com 30 decibéis a menos, aquele ruído de salto alto, arrastão de cadeira, cachorros andando pela casa, criança nessa pandemia. Reduz então assim, muito. tu vai ter uma redução e essa sensação vai ser muito menor. Olha, por exemplo, aqui a gente está numa academia nessa obra, né? E na academia tem muito peso, muito equipamento, pode arrastar, né? É muito barulhenta. E atrapalha o vizinho, né? Então a academia é legal, tudo, mas atrapalha o vizinho. Principalmente quem mora embaixo. Nesse caso, em cima também tem unidade. E aí o ruído vem por transmissão, pelos elementos estruturais. Então essa manta, né? Queria até... quer ver, ó? Vamos ver os detalhes aqui, Samuco. Ó. Aqui no canto, explica pra gente aqui, Ângelo, subiu a manta, né? Exatamente. Como tu falaste, Alexandre, nós temos o ruído por transmissão. Então, assim, por que a gente sobe na borda da parede? Justamente para o contrapiso não encostar na parede e não encostar na laje. E isso faz com que a gente tenha um contrapiso que a gente chama de flutuante e assim atenuar esse ruído de impacto. Perfeito. E aqui, olha o cuidado, Fefe, ó. Olha aqui, Samuca. Eles usaram uma fita, né? Parece um durex grande aqui, ó. Tá escrito Ebius, né? Vem junto com a manta. Vem junto com a manta, isso aí. Tá. Tecnologia sustentável. E aqui, ó, colocou para ter esse cuidado de não ter ponte acústica, ponte né, acústica, chamam, isso né? aí. Porque ali, nas bordas, a gente faz o recorte e aí a gente tem a necessidade de isolar aquela área para não ter o contrapiso penetrando e aí a gente tem as pontes acústicas. Entendi. Agora, vamos lá, a manta vem em rolo, né? Exatamente. Ó, tá aqui, ela vem desse jeito para a obra. Isso aí, é um rolo de 1 metro e aí tu tem a necessidade de fazer a união delas. Tá. Para a gente não ter desperdício, já que a gente tem toda essa questão sustentável, o que a gente faz? Uma sobreposição de 5 centímetros e coloca a fita... Aqui, né? Colocou aqui, ó. Tá. Coloca a fita justamente para o contrapiso não penetrar e não ter a ponte acústica e prejudicar o desempenho. E aqui a gente está falando em buscar o melhor desempenho, né? Maravilha. E a gente... protegido ali. Exatamente. E a gente fala tanto em acústica, né, Alexandre? Mas lembrando que a manta é termoacústica, tem uma função térmica bem importante. Ah, isso foi bom você citar, né? Ela tem propriedades térmicas também. Propriedades térmicas, então, justamente. Numa cobertura, por exemplo, né? Para a transmissão de calor ser menor e a gente conseguir ter essa percepção do ambiente de uma forma mais agradável, a gente usa a manta justamente para essa questão térmica, para ela favorecer. Entendi. E a gente costumava ver em projeto aquelas argila expandida, né? Que é tipo umas bolinhas exatamente, marrom, assim. O próprio isopor, famoso isopor, também, exatamente. Né? E eu fiquei sabendo que uma manta dessa espessura de 5 milímetros equivale a uma chapa até de 2 centímetros de isopor, exatamente. Né? Pelo menos o dobro, né? Do que A condutividade térmica do nosso material é uma condutividade muito baixa. Muito baixa. Quanto menos conduz, mais tu consegue conforto, né? conforto térmico. Legal. Beleza, agora um outro segredo que tem
existe muita resistência ainda no Brasil para fazer o contrapiso em cima de manta. Por quê? Geralmente você vai ver da forma tradicional, o pessoal pega cimento, pega aquelas colas PVA e é aderido mesmo, né? Inclusive vai ver se o som tá cavo, né? E aqui a gente está fazendo sobre manta. Legal. Então um dos pontos bem críticos é a espessura. A gente está vendo aqui, ó, que tá da ordem, a talisca tá da ordem de 5 centímetros, entendeu? Talisca, o que é talisca? Ah, bem falado, Fefe. Talisca é um gabarito de nível, né? Então, por exemplo, tudo na obra tá torto. Sim. Então aqui a gente quer no mínimo 5 centímetros de argamassa. Então, você vai lá, tira o nível e no ponto crítico, que a gente fala que é o mais alto, sai com 5 centímetros. Então essa talisca, que é o gabarito, pode ter 5,2, a outra 5,3, para no final ficar tudo no nível. Entendi. E a distância dela é o tamanho da régua do pedreiro que a gente vai ver daqui a pouco, que ele vai sarrafiar, né, a argamassa. Bom, quero agradecer ao Ângelo aqui, muito obrigado, viu, Ângelo, pelas explicações. E agora a gente vai ver o que é o traço. Você sabe o que é traço? Traço, não. Traço. Então, na obra fala traço. Ah, boa, bebê. Na obra fala traço. Vamos virar o traço, vamos rodar o traço, que é a mistura dos componentes. Você sabe o que é? Você não faz bolo? Eu faço, então, adoro. O traço é a receita do bolo. Então vamos fazer traço, muito traço. Vamos lá, gente, agora conhecer o traço do contrapiso. Vamos lá. E agora a gente vai aprender a fazer o bolo, tá? Do traço. Então vamos? Vamos, é isso aí, ó. Então, o bolo é argamassa, né? E aí os ingredientes são o cimento, que é que dá a liga, e areia. Areia a gente costuma usar areia média, areia grossa, né, para contrapiso, né, Francisco? Perfeito. E aí depende da região, tudo, né? E aí a cultura no Brasil é misturar em lata, né? Existem dosadores, enfim, areia ensacada, tudo, mas a cultura é a lata no Brasil, né? Então, o que é o traço? Se for deixar para os pedreiros fazer, o traço mais famoso é 1:3, que é uma parte de cimento e 3 de areia, que dá uma liga boa. Mas não é um traço tão econômico que chega a fissurar muito, que ele é muito forte, tem muito cimento, né, no traço. Então, no nosso projeto, a gente costuma adotar 1:5, que é uma lata de cimento e 5 de areia. Legal. Correto? Ótimo. Agora é o seguinte, quanto que põe de água, né? Quanto põe de água? Até dar o ponto, né? Até dar o ponto, é isso aí, porque tem vários tipos de argamassa. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto que põe de leite no bolo? Olha, até dar o ponto. Até dar o ponto, porque depende dos ingredientes, depende do clima, né? É verdade. Então, assim, se você fosse medir, que nem engenheiro, tudo, é mais ou menos 10% de água do volume aí de argamassa. Mas o pedreiro aqui, que é o Francisco, ele tem a experiência de fazer um traço que para contrapiso é tipo farofa, que a gente chama na obra, né? Que ele fica bem seco, porque depois a gente vai lá na execução e vai compactar ele para ficar o contrapiso em cima da manta direitinho, correto? Beleza, então vamos fazer o traço agora, Francisco? Vamos lá. Beleza, vamos lá, gente. Agora a gente vai para execução. Vamos lá, Alexandre. Vamos fazer o bolo agora? Aí a massa já tá pronta, olha lá. Olha aqui, lembra que eu falei pra você daquela consistência tipo farofa? Ó, vem cá ver, ó. Olha como é que fica aqui, Samuco, ó. Parece que tá seca, mas ela tem uma umidade, não tá... Você faz farofa, né? Você faz farofa com churrasco aí. Igualzinha a farofa, fica Aqui, ó. úmida. É isso aí, ó. E fica soltinha também. É isso aí. Essa é a consistência para fazer contrapiso, né? Então vamos chamar o Rafael aqui, que é o engenheiro da obra. Tudo bem, Rafael? Tudo bom? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Então, Rafael, é o seguinte. Aqui a gente percebeu que está indo além da exigência de norma, né? Porque a norma hoje, ela pede uma atenuação acústica do vizinho de cima, né? Para baixo. E nesse caso, a academia está embaixo, né? Você tem a unidade em cima, é o contrário. Exatamente, exatamente. Beleza. Aqui, por se tratar de uma academia, onde a gente vai ter equipamento ligado,
ruídos e queda de pesos, a gente se preocupa com a questão acústica do ambiente e o conforto para os proprietários. Muito legal essa iniciativa da CGS aí. Então, agora como engenheiro, assim, a execução é a mesma coisa, né? Porque o traço, a questão do sarrafeamento, todas as etapas daqui para frente é a mesma do contrapiso normal que você estava acostumado a fazer, não é? Sim, o processo é exatamente o mesmo. O único item que a gente inclui no processo é a aplicação da manta visando... Quando não tem manta que a gente faz aderido, normalmente a gente passa aquele cimento com resina PVA, né? Para dar aderência, não é isso? Exatamente, que é uma gororoba que a gente chama de boiaca, que a gente aplica em cima da laje visando a aderência da massa do contrapiso em cima da laje. Tirando isso, o resto é tudo... Exatamente igual. Só a espessura que a gente falou lá no começo, né? Exato, uma espessura mínima. Vamos executar agora então. Vou chamar o Edilson aqui, que é nosso pedreiro especialista. Tudo bem, Edilson? Beleza, hein? Então agora vamos executar aqui. Bom, Edilson, é exatamente igual um contrapiso comum daqui pra frente, né? Beleza. Tô aqui com o Edilson. Edilson, depois que você colocou uma espessura mais ou menos do tamanho da talisca, aí você vem com esse compactador para compactar bem a argamassa, esse soquete, né? Entenderam, gente? Então o soquete agora é uma técnica bem tradicional. Você sabe que eu aprendi isso aí, viu, Fefe, com a professora Mércia, né? Um abraço para a professora aí, especialista em contrapiso aí. E aí ele está compactando agora com esse soquete. E depois de compactar agora, você está fazendo a mestra, não é isso? Ó, a mestra, gente, igual a gente explicou da talisca, a mestra é uma faixa que fica entre as taliscas, que agora vai ser o gabarito para depois fazer o sarrafamento, que é cortar a argamassa, não é isso, Edilson? Isso. Essa é a famosa mestra, então? Essa mestra, daqui a gente vai se basear para poder fazer o contrapiso. Perfeito. Então essa é a mestra, gente. Já falamos da talisca e da mestra. Bom, Edilson, então agora nós fizemos as duas mestras, já tiramos a talisca, porque não precisa mais dela, a mestra, que é a referência agora, correto? Vai tirar o excesso para fazer o sarrafeamento, não é isso? Beleza, essa é mais uma etapa aí do contrapiso. Edilson, agora conta pra mim. Por enquanto tá igual fazer um contrapiso aderido, né? Você não sentiu diferença nenhuma, né? Tá, então agora que você fez... Ó, gente, tem que estar nessa consistência para ter essa técnica. Agora que ele fez a compactação aqui com o soquete, tem as mestras que são as referências, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o sarrafeamento. Essa palavra vem de sarrafo mesmo, que é a régua, que hoje não é mais um sarrafo, é uma régua de alumínio, né? E ele vai fazer o corte aí que é o sarrafeamento. Vamos para essa etapa agora. Olha lá, gente, agora o sarrafeamento entre as mestras que já foram executadas, né? Não atrapalha em nada, né, Edilson, se tem manta ou não, né? E o traço aí do Francisco, tá bom? Ah, beleza, hein, Francisco? É um traço mais fraco que a gente está utilizando, uma parte de cimento para 5 de areia, mas que não atrapalha em nada a consistência e para funcionar perfeitamente como base para o acabamento, evitando fissuras, né? E tendo uma boa resistência superficial também, que a gente vai ver na última etapa. Agora é o seguinte, Edilson, estava conversando com você, um segredinho que eu aprendi aí com os professores, tudo. Em São Paulo tem uma cultura de não entregar com acabamento. Então, às vezes, o usuário, vendo fissura, tem uma resistência para receber a unidade. Fora isso, vem outros serviços que pode sujar o contrapiso, gesso, outras coisas. Então, um dos segredinhos que a gente vai falar é de não queimar o piso. A gente vai polvilhar cimento para aumentar a resistência superficial antes do desempeno. Então nós vamos polvilhar agora e desempenar depois para incorporar esse cimento nessa camada que está ainda fresca e aumentar a resistência superficial. Tudo bem, Edilson? Vamos lá, então. Então
Então vamos lá, ó. Ele fez o polvilhamento de cimento, se precisar borrifar um pouco de água, mas ele fez antes do desempenho. E agora ele vai desempenar para incorporar essa camada de cimento nessa argamassa aí na fresca, para ficar com uma boa resistência superficial. Ele vai ficar com acabamento rústico, mas adequado para receber a base e também para melhorar a limpeza durante a obra. Se cair detritos, enfim, fica mais fácil de limpar. Vamos lá. Olha lá, gente, agora eu tô aqui com a Fefe. Olha aí, Fefe, o bolo pronto. Olha como ficou bonito, ó. Lindo, lindo, lindo. Né? O bolo cresceu aqui, ó. Ô, Edilson, parabéns. Olha que capricho. Vem ver aqui, Samu. Qual o capricho aqui, ó? Olha lá, ó. Olha o aspecto que ficou. Ele não vai ficar aquele aspecto liso, de piso queimado, que chama aí no Brasil, né? Mas ele tá adequado para receber qualquer tipo de acabamento e durante a obra também dá para fazer a limpeza tranquilamente por causa da resistência superficial, desse polvilhamento de cimento, né? Dá até vontade de pôr a mão aqui, ó, Fefe. Tá lisinho, né? Já perfeito. tá curando aqui, né? Lindo. Edilson, e aí? É a mesma coisa de fazer, né? Sobre a manta tranquilo, né? Então é só seguir o procedimento. O único cuidado que a gente falou é a espessura mínima aí de 5 centímetros. Então, Fefe, aprendemos aí? Piso acústico? Nossa, hoje foi demais, hein? É uma das técnicas, né? Tem várias, a gente vai ver em outros programas. Isso aí. Mas uma das técnicas é fazer com a manta e depois o contrapiso em cima para dar esse desempenho acústico aí. É isso aí. Fiquem ligados nos próximos programas que tem muita novidade chegando. E agora é com você, Úrsula, aí no estúdio. E a Fefe colocou a mão na massa, Alexandre. Literalmente, hein? E ela pensou, na verdade, que era farofa. E vocês sabem que a Fefe é a farofeira oficial Mesmo? da nossa equipe de produção. Verdade. Fefe arrasou como que você tivesse feito um grande bolo. É isso aí, essa analogia do bolo é muito legal para você que está em casa, porque a argamassa tem os ingredientes, tem um ponto certo, tem que esperar curar, né? E depois fica aquele piso bonito lá que parecia um bolo mesmo, né? E era um excelente boleiro, que obra organizada também. E Úrsula, você sabe o seguinte, a gente usou aquela manta, né? Sim. Que é uma das técnicas de promover uma redução de acústica, né? Um desempenho melhor acústico. Mas tem outras técnicas. E no nosso próximo programa, para você que está em casa, a gente vai falar de um outro sistema, que são as membranas. Mas eu vou contar o que é membrana no próximo programa. Ou seja, é lógico que você não vai perder e todas as dúvidas, o bacana desse programa é isso, a gente leva para você informação. Construir e reformar na prática. Então, no próximo programa, membranas prontas para uso, tanto para impermeabilizar como para atenuação acústica. Espero vocês, até lá. Vai ser incrível, não perde nenhum.